Ao ser questionado sobre como os militares se comportariam no aniversário de 60 anos do golpe militar, em 31 de março, o presidente Lula disse que está mais preocupado com a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. A fala do presidente está aí, ó. Abre aspas, a gente não pode mostrar o vídeo porque é da Rede TV, é uma parte da história do Brasil que a gente ainda não tem todas as informações, porque tem gente desaparecida ainda, porque tem gente que pode se apurar. Mas eu, sinceramente, não vou ficar remoendo e vou tentar tocar esse país para frente, disse o presidente Lula. A fala foi muito criticada por mim, inclusive, por vocês, por quase todo mundo aqui do ICL. Foi muito criticada a fala, né, Demore? Uma fala muito infeliz do presidente, né? Não é uma questão de ficar remoendo o passado, a questão, William, que a justiça não foi feita em relação a vários desses casos. A gente tem um caso em aberto. O Brasil é um caso em aberto, um caso de direitos humanos, um caso judicial, de pessoas desaparecidas, de pessoas que foram mortas. Tem gente procurando familiares até hoje. Tem ossadas que foram descobertas pouco tempo atrás. Escavações que foram feitas agora na casa que chamava a Casa da Vovó, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, locais de memória que não foram sacralizados ainda como locais de memória. Então, não é uma questão de ficar remoendo o passado. Se fosse uma coisa que tivesse sido resolvida, nós não tivemos o nosso tribunal apropriado. Nós tivemos, no impeachment da Dilma, o Bolsonaro louvando um dos torturadores da ditadura militar. Então não é uma questão que o Lula falou muito, a questão, vamos deixar isso aqui para os historiadores. Isso não é um caso para os historiadores, isso é um caso de polícia. Isso é um caso de polícia, de justiça. Faria muito bem o Lula, para além dessa frase que ele deu aqui, que na minha opinião é absolutamente infeliz e despropositada, porque uma coisa também não anula a outra. Tocar o país para frente, a gente não precisa esquecer o que aconteceu para tocar o país para frente. As duas... contrário, né, Demore? Pelo contrário. Eu acho que o Bolsonaro ir no impeachment e fazer uma louvação ao torturador é justamente porque não olhamos direito para o passado. Exato. O Bolsonaro é um sintoma, é o resultado de não ter sido olhado para isso com mais vigor como deveria ter sido feito. Então é o contrário do que o Lula está falando. Perfeito. E para além disso, tem atitudes práticas. O presidente Lula pode estar fazendo esse discurso porque há toda uma concertação institucional que está sendo feita nesse momento para tocar o país, e a economia e etc e tal. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma atitude prática. Cadê a Comissão Nacional da Verdade que ia ser reinstalada e não foi reinstalada até agora? A gente está em março já, chegando em março. 1 ano e 3 meses de governo. A Comissão Nacional da Verdade ela foi esvaziada pelo governo Bolsonaro. No último ano do governo Bolsonaro praticamente liquidou com a comissão. A comissão foi super importante para encontrar pessoas mortas, casos importantes, desenterrar arquivos que estavam sigilosos até então, levar pessoas eventualmente, porque a anistia não abarca em tese, e o STF pode decidir sobre isso, em relação a crimes comuns, crimes de sangue, pessoas que mataram, pessoas que torturaram, essas pessoas foram anistiadas. Então a gente não está falando aqui de livros de história, a gente não está falando de uma história que não pode mais ser recuperada, a gente não está falando de 1612, a gente não está falando do Borba Gato, ninguém está indo atrás da família do Borba Gato para botar alguém na cadeia. A gente está falando de gente que está viva, até agora. Em casa. Em casa, gente que saiu dos aparelhos no final dos anos 80, do SNI, do DOPS, de todos os aparelhos de investigação e foram absorvidos pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Exército Brasileiro. Os sistemas que nós vimos operando no Brasil hoje, a BIM Paralela é assim uma espuma disso. Mas, por tudo que a gente conhece na história, por exemplo, vários torturadores, várias pessoas que mataram gente, que sumiram com gente, que espancaram pessoas, várias dessas pessoas foram absorvidas pelas instituições brasileiras. O cara foi trabalhar na Polícia Civil, meu amigo. O cara foi fazer carreira na Polícia Militar. O cara foi absorvido pelo Exército. O cara estava num sistema de informação do Exército que fazia espionagem clandestina, terminou a ditadura militar, teve uma anistia, ele continuou lá. Ele foi subindo de patente. Ele foi aposentado com salário integral. Então a gente não está falando de um passado remoto que a gente tem que deixar na história. A gente está falando de um caso de polícia. Não é a opinião do Lula sobre isso, sinceramente, vale pouco ou nada. A gente tem que terminar o caso judicial, policial, que começou durante os anos 60 no Brasil. É isso. E é muito curioso que o presidente Lula fale do golpe de 2023, da tentativa de golpe, como se ele tivesse descolado como se fosse outra do coisa. golpe de 1964. É o que o Rodrigo acabou de falar. É isso, é uma continuidade, como se as coisas fossem descoladas. A gente fala o tempo todo. E a gente está vivendo de novo. Parece que a gente tem vivido de novo a mesma coisa, porque a gente está vendo o futuro repetir o passado, né? A gente está vendo o papo de anistia de novo, de anistiar
pegar quem participou do 8 de janeiro, os generais, o Bolsonaro, quem participou, a gente vai ver de novo, mais uma vez, a anistia. E aí, daqui 10 anos, quando tiver outro presidente no poder, a gente vai ver de novo gente se reunindo para dar golpe de Estado, William, porque achou que o presidente não é o presidente que eles gostariam que fosse. Se a gente não resolver 64, não tem como resolver 2023, porque daqui a pouco vai ter 2037, 2048, a gente vai ter mais alguma coisa de novo, a gente vai repetir de novo e de novo, e o outro presidente vai dizer, tá resolvido o passado. Vamos lá para a vida real, para as pessoas entenderem, um exemplo. O general Heleno estava no gabinete do militar Silvio Frota, na época que tentou dar um golpe dentro do golpe. O Silvio Frota queria dar um golpe e fazer uma linha dura maior do que a linha dura dentro do regime militar, prolongando o regime militar. O general Heleno é o chefe da BIM paralela. Então não é o passado, tá aqui, o general Heleno tá vivo, indo pro supermercado Pão de Açúcar em Brasília comprar pão fresquinho às 7 horas da manhã. Entendeu? Então isso aqui é um caso de polícia. O general Heleno não é um caso para os historiadores, o general Heleno é um caso de polícia. E está em aberto esse caso de polícia. Está sendo investigado, aliás. E vários juristas entendem que crime de desaparecimento, por exemplo, os desaparecidos, é um crime continuado. Ele continua a existir, porque o corpo não apareceu até hoje. A anistia... Ou seja, não prescreve. Não prescreve, porque a anistia é para trás. Mas se o corpo não apareceu, você continua cometendo um crime. As Forças Armadas continuam cometendo um crime ao não fornecer a indicação, por exemplo, dos desaparecidos do Araguaia e de outros, dezenas de outros. Então, há um crime aí continuado. E o general Heleno, você lembrou muito bem, vem dessa linha dura que não queria nem abertura política. Exato. E a anistia, para eles funcionou muito bem a cartada da anistia, né? Então eles querem repetir a cartada. Deu certo ali no final da ditadura, vieram com a anistia. Ah, vamos fazer de novo? Deu certo para nós, vamos tentar de novo. Lançaram a ideia. Né? Ah, é uma palavra bacana, anistia, parece que você é pacificador. Não pacificaram nada, né? O país está aí sofrendo porque esse passado não foi olhado com atenção. E aí é lamentável que o presidente Lula, eleito pelos setores democráticos, fale isso. Podia ter 1000 maneiras de ser cuidadoso com os militares. Havia 1000 maneiras. Essa aí não é. Não é uma maneira de ser cuidadoso com os militares, é uma maneira de ser descuidado com a memória do país. Eu não tenho aqui de cabeça, William, só uma coisa muito rápida. A idade do Mauro Cid. O Mauro Cid tem o quê? 40 anos? Não sei se tem isso. Ele já nasceu talvez do meio para o fim da ditadura. Do meio para o fim 44 anos. 44 anos. Se nós não fizermos nada em relação a esse crime continuado, o Mauro Cid e outros Mauro Cid são os caras do golpe de 2052, de 2064. E o filho do Mauro Cid é o cara do golpe de 2080 e 20, você sabe? Não tem fim esse negócio. Não é uma questão de livro de história, é uma questão de polícia. E apaziguamento com os militares, porra nenhuma, viu? Desculpem às 9 horas da manhã dizer isso, mas como muitos especialistas dizem, as Forças Armadas são burocracia do Estado, tem que serem colocadas no lugar de burocracia do Estado. Não é poder, não é nada. Tem que servir para o que serve hoje, para cuidar de fronteira, para defender o país. Não tem que apaziguar com o militar, não. Tem que colocar o militar no seu lugar, porque senão ele sempre vai achar que ele está nesse lugar de ser ouvido sobre a eletrônica, de ser ouvido sobre alguma coisa. Tem que ser ouvido sobre nada, tem que ser ouvido sobre as funções das Forças Armadas definidas na Constituição. O presidente Lula não vai tomar um golpe. Se desagradou os militares, vão fazer o quê? Vão colocar tanque na rua? Vão dar golpe hoje? Em 2024? Não vão, não. Tem que colocar militar no lugar, senão ele vai voltar sempre. Daqui a pouco, 2064, 2121 vão estar aí de novo com um tanque voador tentando dar golpe no país. É isso, muito bem. Ficou bravo, hein? Gostei. Eu fico muito puto com esse tema. É um tema que me deixa muito William puto, Pistola. especialmente... Não é tão comum isso, viu, William? Stickers, Não é por como, é favor. verdade, não é Stickers, como. precisamos muito. Mas esse assunto me deixa irritado, especialmente porque a gente tinha muitas expectativas do governo Lula de colocar os militares no seu lugar, e o lugar que ele está colocando é lugar de destaque e de fazer carinho. Eu falo com muita gente em Brasília e o Zé Múcio, ministro da Defesa, ele está em alta conta do Lula. A gente fala do Zé Múcio aqui e tal, o Zé Múcio não sai, não cai, foi bem indicado ali, ele chegou por um caminho de indicação foi muito bem pensado, o Zé Múcio não caiu de paraquedas ali, então tudo que a gente fala aqui, que é um ministro que está passando pano nos militares, não sei o que, isso é um projeto do governo Lula, goste ou não. O Zé Múcio não foi um cara que foi escolhido porque não tinha ninguém. Ali era um ministério-chave para se colocar pessoas, depois do governo Bolsonaro, com 6.500 militares na burocracia do Estado, mais do que na época da ditadura militar. Então ele não caiu de paraquedas, foi muito bem engendrado quem é que a gente coloca ali. Então o Zé Múcio chegou por uma indicação muito forte de um grupo muito específico de pessoas, está sendo colocado ali e o Lula gosta dele.
Então, não tenho muita esperança que essa coisa vai andar para um lado diferente disso não, gente.